Ó, já não pode falar mais sacanagem que a gente estava falando antes, que agora a gente já está gravando, tá? Então, pode falar do São Paulo? Não. Agora já não pode falar mais sacanagem. Aquelas pornografias, coisas absurdas que estávamos falando. Mentira, né? Um bando de semi-anciões. A gente tá contando história aqui de... O semi é por sua conta. Você acha que eu tô sendo generoso quando eu tô falando semi? A gente aqui falava um pouquinho de futebol, das coisas da infância, mas vamos lá. Bom, muito obrigado, Rodrigo, nosso zagueiro central. Joga firme, mas tem categoria. O nosso comunistinha neoliberal, que apanha de tudo e de todos. Cleveland Prats, já sabia que eu estava falando de você. O nosso cinematográfico Victor Loyola. Global. Né? E ele, né, que cada vez mais aumenta o número do seu fã-clube, nós todos sabemos, né? O senhor Marcelo Gutermann, que nos prestigia com excelentes textos e cada vez mais despertando as simpatias dos seus leitores, né? Sabemos do que estamos falando. É isso aí, meus amigos. Bom, a gente sempre tenta começar num alto astral aqui, mas o primeiro assunto nunca é um dos melhores, né? O assunto que o nosso amigo Victor se especializou, eu até brinquei, escrevi aqui na nossa pauta, né? Covid e a volta dos que não foram, né? E aí, Vitão, os últimos dias parece que ficou um pouquinho de lado, caiu, mas não dá para ainda comemorar nada, né? Pelo contrário, né? Na verdade, eu acho que agora cair de volta só com a vacina, né? Se a gente ficar por onde estamos, tá louco de bom, dado o cenário europeu e tudo mais. A gente está mais ou menos no nível que estávamos naquele platôzão, um pouquinho abaixo, mas marginalmente abaixo. Essa semana é uma semana que, em relação à anterior, vai cair aí um pouquinho, mas era, digamos assim, na margem de erro, né? Parou de subir, pelo menos. Mas se você olhar pelo número de casos nos últimos 30 dias, que teoricamente vão ser um direcionador dos números de óbitos lá na frente, não havendo nenhuma grande disrupção na quantidade de testes, não parece haver nada de... Estamos testando muito mais, nada disso, capaz que ainda haja uma subida. Os números de casos também deu uma certa estabilizada. Então, capaz, assim, na minha projeção, a gente está rodando a 1.000 óbitos diários, a gente fica entre 800 num cenário otimista improvável e 1.200 num cenário pessimista um pouco mais provável. Acho que não existe no horizonte nada que venha dizer assim, olha, vai diminuir. Mas também não temos os indícios de que vai explodir como está acontecendo em Manaus e tudo mais, porque você ainda tem situação bem heterogênea no Brasil, né? Você tem 5 estados ainda rodando super baixo, abaixo de 2. O estado de São Paulo segue uma curva mais ou menos não muito nervosa e tal. O sul está muito alto, mas está começando a baixar. Tem algumas, mas enfim, mas é um cenário, é o mesmo, é onde a gente estava, onde a gente passou de maio a julho. Não é um cenário bom, né? 1.000 óbitos por dia. E considerando a nossa velocidade de queda, ela não vai acontecer novamente. Isso eu acho que a gente só vai experimentar uma queda, aí já é um palpite meu, quando a vacinação começar a surtir efeito. Infelizmente. Ô, Vitão, Fomos derrotados. Não é querer se confortar na desgraça alheia, não, mas em termos de contexto global, o cenário brasileiro já foi muito pior do que agora, né? Em comparação a outros países. Em contexto global, a gente está em 23º, 24º lugar, 22º, eu não sei ainda. A gente foi ultrapassado essa semana pela Suíça. Todo mundo está passando, a gente não está avançando a uma velocidade alta, né? 4,7 óbitos por dia, enquanto que a turma lá está 8, 9, 10, 11. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Teve um pronunciamento da Angela Merkel, né, na Alemanha, que todo mundo repercutiu, né, como estadista e tudo mais. Ela continua sendo estadista ou não está mais sendo estadista com respeito ao Covid? O pessoal entrou em pânico por lá, né? Estão entrando na neura do lockdown, etc. Mas ela não é estadista?
Senti uma certa ironia na pergunta, hein? Não sei se foi, não sei se foi impressão minha. Não, falaram tanto, assim, e compararam ainda com o nosso estadista Tupiniquim aqui, que não tem nada de estadista. Eu acho que, assim, tomou-se esse é um dos sensos comuns, que eu não sei nem se está correto, que é essa questão do lockdown rigoroso para combater a pandemia. Eu acho que isso talvez tenha sido uma dos dogmas que foram aceitos sem maiores questionamentos, né? Eu não sei se porque você vê exemplos de países que foram muito mal, muito piores que nós, por exemplo, que estamos num meio termo aí, né? Que usaram um tratamento rigorosíssimo e não adiantou nada. Então, eu realmente tenho sérias dúvidas sobre a dose do remédio. Eu acho, obviamente, que o distanciamento social é necessário. Você vai fazer uma balada, você vai ter a proliferação do vírus. Mas se a gente mantiver um contato social a um distanciamento de 2 metros, pronto, você vai pegar o vírus? Eu não sei. Eu saí da toca desde julho e eu não peguei ainda esse bicho. Tenho me cuidado, não quero pegar, mas não acho que esse rigor seja o remédio ideal para combater a pandemia. Sobre o lockdown, eu tenho uma opinião. A quantidade de gente que eu vi falando, fique em casa, que deve, por conta disso, então, ter ficado em casa, a não ser o Felipe Neto, que gosta de bater uma bolinha, e que pegou o Covid, parece que ficar em casa também não adiantou muito, né? Então, a sensação que dá... Não é muitos exemplos assim. Né? Eu vi até um vídeo engraçado de uma rádio gaúcha lá que estava entrevistando o reitor, acho que da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o cara perguntou, né? Pô, o senhor foi um dos baluartes aí da pregação do Fique em Casa. Diz uma coisa, o senhor não ficou em casa? Como é que o senhor pegou o Covid? E o cara não soube responder, porque eu mesmo não faço a menor ideia, sequer desconfio, mas eu tenho a sensação de que realmente o lockdown, talvez no primeiríssimo momento, uma coisa muito agressiva para tentar dar uma desacelerada, mas não me parece ter mostrado efetividade. Bom, é torcer aí para que a vacinação comece. Hoje a gente ouviu alguns rumores que talvez comece a vacinação no dia 20 de janeiro, né? Torcer para que o quanto antes, qualquer que seja a vacina aí, uma vez aprovada pela Anvisa, a gente possa começar a imunizar a população, né? A gente vai falar um pouco disso, mesmo aí a polêmica Coronavac, acho que ela tem um importante papel aí no papel de imunização. Mas antes de falar disso, vamos falar do nosso próximo bate-papo. Na semana passada, todos nós assistimos incrédulos cenas que jamais poderíamos imaginar. Para nós, não chega a ser uma novidade, mas que a gente jamais poderia imaginar que tivesse passado em Washington, né? Numa cena meia, como disse meu xará num comentário lá, rocambolesca, né? Uns malucões lá que estavam na manifestação lá em Washington invadiram com uma surpreendente e assustadora facilidade o Capitólio. E ali a gente tem uma simbologia muito pesada, né, de um verdadeiro ataque a um símbolo da democracia americana. Mas a democracia não foi só atacada nessa invasão, pelo menos na minha opinião, acho que ela também foi atacada nessa censura que o presidente americano vem sofrendo aí das grandes companhias de tecnologia. Queria começar aí pelo meu amigo Marcelo Guterman, sempre tão cartesiano, tão certeiro nos seus comentários. Qual que é a sua impressão, Xará? A democracia nos Estados Unidos e no mundo está sob ataque? Ela está sendo enfraquecida ou a cada porrada que ela leva, ela sai mais forte? É que nem o capitalismo, né? O capitalismo está acabando desde que eu nasci, eu acho. Que eu dizer que o capitalismo, porra, agora é o fim. A última vez foi na crise do subprime, né? Não, agora, porra, acabou o capitalismo, vamos pensar em outra coisa. A democracia é mais ou menos a mesma coisa, é um pouco esse regime que tem tantos pesos e contrapesos que acaba se adaptando a todas. É diferente de um regime de força que é muito rígido e acaba na hora que você tira o pau da barraca, né, que segura a lona do circo, tudo cai, né? Então cai o muro de Berlim, é uma coisa que realmente tem um fim. A democracia é meio
É que nem o capital, por isso que eu acho que uma coisa acaba se convivendo com a outra muito bem, né? Essa malemolência das instituições que se adaptam. Até porque os dois têm como premissa a liberdade, né? Exato, exatamente. Então, essa questão nos Estados Unidos, quer dizer, é bem interessante. Eu acho que, sem dúvida, eu até escrevi sobre isso, acho que o Trump passou aí um sinal vermelho em relação às instituições democráticas americanas. Eu acho que essa invasão, ela, na verdade, foi o coroamento de um processo, não é o problema em si, é só um coroamento. Agora, a questão do banimento dele das redes sociais é uma questão realmente a se discutir. Eu até escrevi sobre isso sem nenhuma conclusão. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre esse assunto. É porque você é um cara responsável e técnico, né? Fosse um palpiteiro que nem eu, já saía vomitando aí o que pensa. depois tem que se desdizer, falou que falou besteira, né? Imagine, que isso, rapaz. Às vezes dá muita impressão de tucanice, né? Mas eu acho que nesse caso aqui, de fato, você tem são várias variáveis, né, nesse assunto. Primeiro, a questão se há o direito de tirá-lo do ar por quem quer que seja por um governo, seja pela iniciativa privada. O fato de ser iniciativa privada daria o direito, porque afinal o dono tem a prerrogativa de fazer a edição do seu espaço. Enfim, são várias perguntas e de fato é muito complexo esse assunto, não dá para a gente esgotar aqui. Eu escrevi um texto a respeito com vários pontos de vista e eu acho que isso ainda vai ser bastante debatido no futuro. Bom, então o Xará acha que a democracia não está ferida de morte e que a questão aí da censura ao Trump é uma questão aberta. O Cleveland, me diz uma coisa, a democracia é que nem o Rocky Balboa, que quando acaba o filme está tudo estrupiado, mas ele ganha a luta? Não sei, viu, Marcelo? Eu não sei mesmo. Honestamente, depois do que aconteceu na semana passada e no país que aconteceu, e olhando um pouco todo o histórico e retrospectiva que a gente assiste nessas grandes redes que estão por trás dessas big techs, eu fico um pouco assustado. Não sei quantos de vocês assistiram o filme Dilema das Redes, outro filme Brexit e outras coisas mais. O que eu tenho percebido é que a quantidade de informações que tem circulado é uma quantidade absurdamente grande e as redes têm usado essas informações para um lado para o outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, quer queira ou quer não, sem ter vontade ou não, as redes viraram um instrumento de interferência no processo democrático. E está aí fake news para a gente saber. A gente olha, volta e meia tem uma fake news aqui, outra lá. Hoje mesmo eu postei no Facebook um alerta para que estavam falando que o Bolsonaro roubou uma eleição de 94 com base em votos que foram votos impressos e outras coisas mais. Então, o tempo todo você vê isso. Influencia. E as redes são capazes de influenciar. Então, por um lado, você tem pessoas que cada vez mais passam a utilizar as redes para obter os resultados que querem, de certa forma, falseiam as informações, deturpam um pouco o processo democrático. Mas, por outro lado, também, eu acho péssimo você dar o direito a uma rede de simplesmente bloquear o que uma pessoa está dizendo. Eu acho que tem que ter algum limite, mas esse limite não pode ser feito pelo dono da rede, porque eles detêm o poder dessas redes. Então, eu acho que se tiver uma discussão que ser feita sob o ponto de vista do que pode ou que não pode, isso deve caminhar ou para um judiciário ou para uma regulação, como está se discutindo no mundo todo. Então, simplesmente tirar uma frase de alguém é complicado, mas também, até hoje, deixaram essas coisas acumularem. E eu acho que essa decisão foi muito mais uma pressão das pessoas que deixaram as coisas acontecerem e agora querem resolver de uma hora para outra. E isso me deixa um pouco assustado. Isso é perigoso, porque hoje foi o Trump. E amanhã, quem vai ser? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda sobre esse assunto. Rodrigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você compartilha dessa sensação. Nós vimos aí, por exemplo, o Ayatollah Ali Khamenei pregar o fim do Estado de Israel. Né? A gente vê o Nicolás Maduro fazendo uso do Twitter. O Nicolás Maduro ele controla
forças paramilitares, ele frauda eleições, ele censura e mata opositores. E nunca tiveram uma medida parecida ou na mesma ordem que o Trump. Eu tenho a sensação que as redes sociais parecem ter um viés ideológico. Você acha que tem? Eles batem mais no Chico do que no Francisco? Que tem, né? É evidente que tem. Assim, nesse seu exemplo em particular, eu acho que isso revela a contradição da rede. Porque quando eles falam assim, violou a política da rede lá, ok, né? Se você aderiu àquilo, tudo bem. Se você violou, você tem que ser, sei lá, suspenso, alguma coisa assim. Mas quando isso não acontece com quem de fato viola, e claramente viola, e é evidente que viola, aí isso mostra que a rede tem um lado. E é esse o problema. E eu concordo muito com o Cleveland, né? É muito perigoso isso. Concordo muito. Acho que nós estamos vivendo uma época, né, que acho que nem as redes sociais, nem os donos delas tinham a dimensão do seu poder, né? Então, isso realmente precisa de uma regulação. Eu não sei se a gente consegue. Eu acho, por exemplo, só para dar um exemplo, eu estou pensando sobre alguma coisa que eu vou escrever aqui, mas eu não chego a uma conclusão muito boa, por isso eu não escrevi ainda. Mas você vê, eles vão... Se você não chegar em nenhuma conclusão, escreva sobre a sua dúvida, que já acho que vai sair um bom texto. Pois é. Não, mas assim, é porque esse negócio do que é fake news, do que não é fake news, é muito complicado de dizer. Então, vamos lá. Caso de tratamento precoce. As redes tratam isso como fake news. Mas não é fake news. O tratamento precoce está registrado na literatura. Então, assim, como é que você vai dizer que isso é fake news se não é fake news? Esse conflito, esse momento que você vê que não sei se dá para regular, do jeito que o Cleveland está falando. Essa linha tênue, né? O que é fato e o que é opinião, né? Porque assim, agora o Cleveland falou lá, então lá em 94 o Bolsonaro teria fraudado uma eleição, teria ganho a eleição por fraude. Bom, como é que você combate isso? Dizendo a verdade. Então eu não entendo exatamente por que precisa... Fazendo o que o Cleveland fez, né, Cleveland? Dizendo que era uma mentira, né? Fazendo o que o Cleveland fez. Então é isso que fica assim. Então, por que nós precisamos de uma regulação se a própria audiência vai apresentar as provas contrárias a um eventual fake news, entendeu? Posso fazer só um comentário? Claro que pode, por favor. Rapidinho. Eu acho que tem uma relação custo-benefício aí, porque se forem coisas esporádicas e se você tiver uma justiça ágil, problemas desse tipo podem ser facilmente resolvidos na justiça. Uma vez que o cara toma um processo, é condenado e tem uma pena pesada, ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso de novo. Quando você caminha para a regulação, quando esse negócio tem uma frequência muito grande, a simetria informacional é elevada e quando o custo de transação para a sociedade de tentar ficar fazendo isso que eu fiz é muito elevado. Então, as pessoas têm um custo de oportunidade de ficar desmentindo na rede. Então, o outro lado conta com isso o tempo todo. E vai jogando fake news, e vai jogando fake news, e vai jogando fake news. Chega uma hora que o teu custo é tão absurdo que você gera uma ineficiência na sociedade. Você tem que parar o teu trabalho para ficar alertando esse tipo de coisa. Então, eu não sei se tem que regular. Eu estou um pouco na linha do Guterman. Estou meio tucanando também. Mas alguma coisa a gente precisa pensar. Nenhuma novidade, né? E a gente precisa pensar sobre esse assunto. Não dá para deixar esse negócio livre. Deixa eu só fazer uma observação adicional. Desculpa, perdão, Rodrigão. Segue em frente. Segue em frente. Não, Fala. Não, vai em frente. Não, sobre esse negócio de fake news é muito interessante porque, de fato, é muito complicado você estabelecer critérios. Eu escrevi um post na época da eleição da Dilma com o Aécio. Apareciam tinha duas notícias. Uma era a Dilma com o Fidel Castro. Então, pegaram uma foto de uma pessoa que se parecia com a Dilma junto com o Fidel Castro. Fidel Castro jovem, lá atrás. E se você fizesse a conta, era óbvio que não era ela, porque ela tinha, sei lá, 10 anos de idade na época daquela foto. Tipo Mourão torturador, né?
Era uma foto, enfim, era encontrada uma pessoa que parecia com ela, mas não era ela. Era claramente uma foto, e dizia, pô, Dilma Rousseff, gostava do Fidel fazia tempo e tal, beleza. E tinha uma outra foto, que vocês certamente lembram, do Aécio com o Moro dando risada num evento, né? Os dois estavam de lá, estavam um do lado do outro e pegaram uma foto com os dois dando risada de alguma coisa. E a conclusão era, pô, tá aí, estão macumunados, né? O Moro prendeu o Lula para fazer, ou tá perseguindo o PT para, na época não tinha prendido o Lula, né? Tá perseguindo o PT para beneficiar o Aécio. Bom, pelos critérios das agências de checagem de fatos, a foto da Dilma é fake news e a foto do Aécio com o Moro não é. Esse é o critério. Só que se você pensar naquilo que representa cada foto, é óbvio que o fake news é a foto do Moro com a Aécio, porque o Moro não tem nada a ver com a Aécio. E a foto da Dilma com o Fidel não é fake news, porque a Dilma é fãzaça do Fidel. Então, na verdade, como é que você diz que uma coisa é fake news e outra coisa não é fake news? Tem um segundo nível de interpretação que essas agências de checagem de fatos não fazem. Eles pegam a superfície da coisa. Eu acho que isso vai de encontro aí o que o Rodrigo disse, né? Que o melhor jeito de você combater alguma coisa é argumentando sobre, né? Exato. Assim, o Cleveland ele tem razão quando ele fala assim, não, às vezes o custo para a sociedade para combater a fake news, eventualmente, fica impraticável. Eu entendo o argumento dele. Eu só acho assim, você está numa rede que você tem um monte de gente, né? Em tese vai ter uma distribuição em todas as ideologias. Então, haveria, em tese, pessoas dispostas a fazer isso, né? Haverá uma distribuição de pessoas cujo custo para desmentir uma fake news não é tão alto assim. Eu vou trazer o meu amigo Victor, que ali reflexivamente acompanha o debate. Ô, Victor, eu aprendi duas coisas, que a mentira se combate com a verdade e com a lei. Você escreveu alguma coisa esses dias sobre isso, né? Que se eventualmente alguém usa a rede para faltar com a verdade, queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua opinião. Eu achei interessante o que você escreveu. Eu acho que nessa linha até eu acho que tem alguns pontos só para tentar encontrar coisas que ainda não foram comentadas, né? Sobre o que o Guterman falou, um dos pontos é o tratamento completamente desigual dado ao banido do momento Trump versus outros personagens que fizeram tão pior. Assim, a legitimidade do dono da rede banir, eu acho que ninguém contesta, né? Todo mundo, ok, eu acho que legitimamente eles podem, dado que você não se comportou bem, eu estou te banindo. Isso aí. Agora, eles não aplicam, a regra é diferente dependendo do personagem, eu acho que isso que é o que causa grande incômodo. E o que denota que há um viés. E nós não falamos aqui, mas assim, teve a questão do banimento do Trump, mas eu achei mais grave até que isso, foi a questão das Big Techs meio que se juntarem para bloquear o tal do Parler, que eu nem conhecia. Conheci agora, nessa treta toda. Não permitir com que a plataforma fosse baixada, só porque ela estava dando acesso aos banidos. Isso eu achei pior, sinceramente. É um uso do poder econômico, é um abuso de poder. Aí eu acho pior ainda, Vitor. Só para complementar o que você está falando, é pior porque você pode interpretar isso como uma tentativa de tirar um concorrente do WhatsApp do mercado. Mas é, né? Exatamente. Mas é exatamente isso, né? Então, isso eu achei absolutamente lamentável e não sei como se encaminhar uma situação que contenha esse tipo de coisa. Já tivemos exemplos com a AT&T no passado, que ela foi quebrada, né? Então, eu acho que essa conversa de poderio excessivo está na mão de Google e Facebook, né? Que o Facebook detém Instagram, WhatsApp,
e a própria plataforma do Facebook, eles têm um poder absolutamente gigantesco, né, em relação ao domínio dos dados e como manusear todo esse novo fluxo de informação. Eu achei essa questão do banimento do Parler até mais grave. Ela não ganhou tantas proporções quanto o banimento do próprio Trump, né? E eu acho que a outra coisa que eu também eu senti falta, né? E como o Guterman bem falou, essa história do banimento foi um processo, né? O Trump foi escalando, e aquilo foi apenas a gota d'água. Agora, como na minha teoria também eu considero que se combate a mentira com verdade e não com a censura, eu acho que as várias narrativas que foram colocadas pelo Trump ao longo desse escalamento, elas não foram combatidas frontalmente. Então, vocês devem ter visto o vídeo do sujeito lá levantando mais janelas na votação. Tem vários vídeos aí passando, você nunca sabe se o vídeo é real ou não, você não consegue mais saber. Mas as alegações de fraude, todas eram baseadas nessas evidências que pipocaram por aí. Pô, se elas são falsas, coloca a falsidade na rede, na resposta. Eu não vi essa resposta. Eu talvez tenha perdido, mas eu não vi esse contraponto. Falar, esse vídeo é fake por causa disso. Não vi isso acontecer. A resposta era dada sempre desmerecendo o protagonista, que é o Trump. Disse, não, mas o Trump é um atentado à democracia. Ele está fazendo uma acusação aqui, que depois ela foi negada lá na frente, mas ele está botando os vídeos, está falando assim, combata a falsidade com a verdade. Eu não vi isso acontecer. Então, você, nesse momento, você combate. O combate é em cima dos personagens, e não em cima dos fatos. Né? Então, como veio do Trump, o Trump não presta, então qualquer coisa que ele fale não presta. Mas o que ele está falando? Você não pode combater o que ele está falando? Então, eu vejo... E essa situação aparece muito aqui no Brasil também. Se o Bolsonaro falou, não presta. Então, não importa o que ele falou. Não presta porque ele falou isso. Então, eu acho que aconteceu muito isso. Ele foi escalando a narrativa. Aqui, nesse momento, a gente pode dizer ela foi julgada improcedente em várias instâncias, ok? Mas a narrativa que foi disseminada por aí, várias evidências, falsas ou não, ela não foi combatida com os fatos. Deixa para o cara julgar e dizer que o Trump não presta, que ele é louco. Maluco, vida que segue. Eu gostaria de ter tido acesso ao contraponto. Dizer, não, esse vídeo aqui, isso aqui é montagem. Ou isso aqui não aconteceu assim por causa disso. E aí o que acontece? Essas narrativas estão vivendo até hoje. Bom, eu acho que pelo menos nesse sentido aqui, talvez a gente tenha feito um pouco mais a lição de casa em relação a golpe, né? Que a gente mostrou que foi impeachment. Eu acho que aqui eles não ficaram falando sozinhos, é golpe, falaram para o próprio público, mas acho que em geral teve um contraponto. De tudo que vocês falam... Claro, por favor. Sim. Que foi desse ponto, né, desse tema. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? Então, eu acho que se a democracia tem lá seus pesos e contrapesos, isso é muito positivo, a liberdade é muito positiva, mas, assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se a gente não tomar cuidado e rechaçar com veemência qualquer tipo de restrição de liberdade, de opinião e tudo, eu fico bem desconfiado de que isso é o começo do fim. Pode demorar, mas isso é o começo do fim. Se voltar, beleza, mas a gente nunca sabe se volta, né? Se vamos dizer assim, se a restrição retrocede para uma liberdade. Então, é por isso que isso me preocupa muito e eu levo muito isso em consideração. A minha parte que cabe sobre comentar esse assunto aqui vai bastante em linha com o que o Rodrigo está falando. Quando a gente é criança, normalmente aquele moleque que é ruim de bola, ele compra a bola, que é o jeito dele garantir que ele vai participar da pelada, né? E se você contraria o moleque, ele pega a bola dele e vai embora. Ele pode pegar? Pode, a bola é dele, né? Mas não é por isso que ele deixa de ser um cuzão.
Então, vamos ao que interessa. Legalmente, se são plataformas privadas, elas podem banir quem elas bem entenderem, né? Falou-se muito aí dos termos que se assina. Sinceramente, eu reli lá a declaração do Mark Zuckerberg e ele não aponta, olha, nos nossos termos tem isso exatamente. É tudo meio abstrato. Eu acho que tem uma discussão que é anterior a essa questão da propriedade. É uma questão que é anterior à questão econômica. É uma questão que, a meu ver, é uma discussão humanitária. Eu li em algum lugar na internet, nos tantos comentários que a gente vê por aí, que a gente não poderia classificar a ação, né, do Twitter ou do Facebook como uma censura, uma vez que não é uma ação que partiu do Estado. Que só o Estado pode censurar, porque supostamente só o Estado tem poder de coerção. Não me parece ser assim mais, né? O que a gente tem visto aí, e o primeiro sinal disso, mais recentemente, foi quando as 3 principais emissoras americanas, ao mesmo tempo, cortaram a transmissão da fala do presidente. O que a gente tem visto aí é uma ação coordenada de grandes empresas de tecnologia e de comunicação que, somadas, são muito mais poderosas do que a maioria dos governos no planeta Terra. Então, eu acho que está se praticando uma censura que não é essa censura que historicamente a gente conhece, imposta por um Estado, que nós vivemos aqui no Brasil, que ainda hoje perdura em regimes de exceção, mas é uma nova censura de empresas que, agindo coordenadamente, elas funcionam como um governo supranacional, né, que determina, né, quem, o que e quando pode falar. Porque, vamos para pensar, aqui no caso brasileiro, e acho que se repete muito nos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro foi um cara que foi eleito sem base parlamentar, sem tempo na televisão, fazendo uso das redes sociais, porque as redes sociais, num primeiríssimo momento, e é o que se está revertendo agora, elas se transformaram num canal horizontal de informação. Antes a informação era vertical. Eu determino quem, quando e o que vai saber, né? Se eu detenho essa informação. Quando essa informação ela é trocada horizontalmente, você tem a possibilidade, por exemplo, de um cara como o Bolsonaro, sem partido político, sem tempo na televisão, falar diretamente aos seus eleitores e serem eleitos. Eu vejo nessa ação contra o Trump, independente do mérito do que ele disse, tem nada, uma resposta do establishment, porque tanto o Bolsonaro quanto o Trump se fizeram valer muito das redes sociais. Então, acho que a resposta está vindo pelas redes sociais. Se as redes sociais eram um ambiente de tamanha liberdade, que a informação passou a correr horizontalmente, é por aí que a gente vai começar a cortar o negócio. Então, eu vejo com o mesmo ceticismo e com a mesma preocupação que o Rodrigo. Eu acho que essa ação coordenada é um absurdo do uso do poder econômico contra as democracias. E é o seguinte, eu tenho 53 anos de idade, eu nasci num país sob censura e eu prezo muito a liberdade de expressão. Então, ver uma pessoa que detém metade do eleitorado da maior potência do mundo, até então a maior democracia do mundo, sendo calada dessa forma, para mim é uma coisa para se preocupar. E acho que é até uma questão de violação dos direitos humanos, né? Porque a liberdade de expressão é um direito fundamental do ser humano e eu vejo com muita preocupação tudo isso. E só para arrematar, me assusta e enoja a quantidade de jornalistas que têm uma função tão linda, tão nobre, né? Comemorando essa censura. Gente que, por essência do seu ofício, deveria estar combatendo isso aí. Mas, enfim, podemos avançar, meus amigos? Alguma consideração adicional aí sobre o que falamos? Então, vamos lá. Bom, já que eu vou mudar aqui um pouquinho a pauta, né, para respeitar aqui a disposição geográfica do nosso debate, para não pular dos Estados Unidos assim para o Brasil do nada, vou mudar um pouco a ordem e vou passar a palavra para o nosso amigo Cleveland, que nos brindou, porque assim, a honestidade intelectual é algo cada vez mais raro, mesmo porque esses dias fiz até uma declaração de amor aqui para o meu xará, a honestidade é algo cada vez mais raro no debate, a ignorância ela é abundante, né? Então tudo vira motivo de fla-flu. E nessa semana, uma das notícias aí que tomaram conta do noticiário foi a saída da Ford, né? Culpa do Bolsonaro, inclusive a Ford saiu da Austrália por culpa dele também. E o nosso amigo Cleveland, para variar, né, nos brindou com um excelente artigo. Então, eu queria começar com você, Cleveland, falando, afinal de contas,
a Ford saiu do Brasil, de quem que é a culpa? Marcelo, a gente sempre precisa arranjar um culpado, né? Agora, só um Opa! parênteses, né? Eu não entendi por que as pessoas ficaram tão surpresas com a saída da Ford. Porque se você começar a olhar... Qual é a novidade? Não, pois é. Ela mudou toda a linha de produtos. O surpreendente é quanto tempo demorou, né? Não, pois é, mas estava tudo sinalizado. Ela já tinha fechado uma fábrica antes. Ela tem uma linha de produtos que... Ela decidiu por uma linha de produtos que o Brasil não fabrica. Ela tem a Argentina lá que fabrica um dos produtos. Ela tem o Uruguai, que é muito mais amigável em termos de área de negócio, tem muito mais garantia do ponto de vista jurídico e está mais estável economicamente, por menos que esteja. Então, pelo menos você olha para lá, você sabe como é que as coisas estão acontecendo. E decidiu por uma linha de produtos no Uruguai, que é uma linha que não necessita tanta escala. Então, não é uma questão não, vou sair do Brasil porque o Bolsonaro falou isso ou falou aquilo. Eu acho que todo mundo falou um pouco, né? O Bolsonaro falou que tem a ver com subsídios, sim. É uma indústria que viveu de subsídios, criou situações artificiais e o caramba quatro. Eu vi gente falando, não, mas a situação econômica. Sim, estamos com problema econômico. Eu ouvi gente falando, mas tem o custo Brasil, inclusive as montadoras. Sim, é verdade. Mas a decisão da Ford neste momento, que não é neste momento, tem muito mais a ver com uma decisão global da empresa, propriamente dita, do que qualquer coisa relacionada ao Brasil. Então virou um fuzuê, uma bagunça, as pessoas querendo acusar Bolsonaro, o Bolsonaro chamando a empresa de pidona de subsídios e coisas do tipo que não tem nada a ver. Eu acho que é uma sucessão de erros do passado que trouxeram a gente para essa situação. E a Ford simplesmente tomou uma decisão global, ponto. Se a memória não me trai aí, me corrija aí, Xará. Se a memória não me trai, a Ford existe de favor do governo americano, né? Que já era para ter quebrado faz tempo, não é isso? Não, eu acho que aí foi a GM, né? A GM que foi a GM, recuperar. é isso aí. A GM que foi recuperada. Na verdade, a Ford, vamos lá, é que mais para trás, lá no final da década de 70, teve a fusão da Ford com a Chrysler, aí teve uma ajudinha do governo, né? Sim. Lá atrás. Mais recentemente foi a GM, é mais verdade. Recente foi a GM, exatamente. Mas assim, a sensação que eu tenho, vamos dizer assim, como usuário ao longo do tempo, é que as montadoras americanas em geral, mas especificamente a Ford, ela vem perdendo muito mercado, né? Em termos globais, para os concorrentes japoneses, não é? Japonesas e coreanas. Coreanas, né? E agora chinesas, né? Quem aqui tem o sonho de consumo de comprar algum carro da Ford? Pô, não vejo a hora de comprar meu carro. E mesmo como produto de entrada, o carro, né, que seria um produto de entrada, certamente na lista de desejo de quem quer o primeiro carro popular, carro 1000, ele está lá na rabeira. Eu acho que tem a questão da empresa perdendo muito de sua relevância. Então, e daí? E fechou a fábrica. Essa pergunta foi e daí? Agora... Olha aí, olha o Bolsonaro fazendo escola, ó. A Ford desde 2015 no Brasil. Insensível, fascista, perguntando, e daí? É uma vergonha isso. Do ponto de vista macroeconômico, e daí? 5 minutos, fechou, mas outras vêm. Se você, quando você tem uma carteira de clientes, você perde cliente. O que você tem que fazer? Conquistar clientes para superar a perda. Então, isso faz parte. Parece que a decisão já estava tomada em 2018 e eles só não anunciaram para não atrapalhar aqui o ambiente político, que não tinha nada a ver com política, né? E eu acho que todos esses argumentos todos que o Cleveland colocou estão absolutamente corretos. Eu só gostaria que a gente pudesse aproveitar esse momento e colocar, por exemplo, a pauta da baixíssima produtividade brasileira em discussão. Assim, porque assim, pode ter a ver, pode não ter a ver, mas o fato é que nós somos um país de baixíssima produtividade. Se bobear menor do que a da Argentina e que a do Uruguai, não sei se menor. Né? Mas isso é vergonhoso e isso atrapalha. Então, ao invés de arranjar culpado, vamos falar, por que a gente não fala da pauta de produtividade, que é uma porcaria, e que pode ter sido apenas mais uma das causas, e não a causa raiz, né, de uma decisão dessa da Ford,
mas que ela é um fantasma para todo mundo que deseja investir no Brasil, com todos os seus custos, suas complicações. Posso contar um fato, só para corroborar o que o Vitor está dizendo? Eu já prestei consultoria para esse setor, e uma vez eu estava no ABC, não vou, obviamente, falar qual empresa, e estava conversando com eles sobre a questão de produtividade. Uma das coisas que foi levantada nessa reunião foi o seguinte: olha, a gente gostaria de melhorar a produtividade como tem nas fábricas japonesas lá na área do Paraná. Só que para isso a gente precisa robotizar. Agora, vai tentar robotizar com o sindicato que tem aqui. Eles ameaçam quebrar as máquinas se a gente quiser colocar mais máquinas para melhorar a eficiência. Então, é tudo difícil, é tudo complicado. Assim... É essa a nossa visão de mundo, né? E aí, já vou pegar o gancho. A empresa não é privada, ela não faz o que ela quer. Rodrigo... Agora, mas nessa linha aí... desse sindicato. Né? Mas não, veja só, e nessa linha, é uma conversa parecida, está na pauta aí do Banco do Brasil. Assim, se bobear o sujeito vai perder o emprego, está querendo fazer a coisa certa. Porque todas as instituições estão fazendo isso, melhorar a sua eficiência, só que o Banco do Brasil não pode, porque o deputado lá da base reclamou que tem uma agência na cidadezinha que não pode ser fechada. É a mesma mentalidade, essa mentalidade da baixa produtividade. É um país que tem essa mentalidade. Então, se a gente pudesse aproveitar essa situação para colocar isso na mesa, mas a gente não fala sobre isso. Isso não é um assunto que seja glamouroso. A gente prefere perder tempo com essas tretas menores. Estamos aí, já passou 2 anos, ela não falou de produtividade. Ô, Victor, eu vou fazer o seguinte, seguindo o seu conselho, seguindo essa sua sugestão, vamos alterar a ordem da pauta e vamos falar sobre o balcão do Brasil. Deixa só, por favor. Antes de passar para o próximo ponto da pauta, eu queria fazer um pequeno comentário, que eu acabei não escrevendo, eu acho que nem vou escrever sobre isso, mas... escreve! O negócio da Ford, que é o seguinte, tem, óbvio, uma comoção nacional, porque a Ford é um símbolo e tudo mais. Só que o governo se mobilizou, então você vê lá a notícia... Tem lá os sindicatos, estão no papel deles, salvem nossos empregos e tudo mais, né? Tem os prefeitos das cidades e tal. Aí o governo federal, o secretário da Indústria e Comércio, que é o antigo ministro da Indústria e Comércio, se prontifica a patrocinar um programa de requalificação, porque afinal eles estão acostumados a fabricar carro, então eles precisam ter uma requalificação para tentar encontrar um outro emprego, tá? Ai, caraca! Quer dizer, você tem a nata do empregado privado, né? Quer dizer, o cara que chegou na Ford é porque é um cara muito bem preparado, né? Ele chegou lá porque ele é um cara diferenciado em relação à grande massa da mão de obra brasileira. A gente estava falando de produtividade, não tem dúvida que esse cara que chegou na Ford, em todas as grandes multinacionais, ele tem uma produtividade superior à grande massa, né? Qual é o sentido do governo desviar o foco, não é desviar o foco, mas focalizar nesses 5 mil que infelizmente vão perder emprego? Eu não estou aqui minimizando o problema dessas famílias, né? Mas todos eles têm fundo de pensão, todos eles têm FGTS, todos eles têm, são empregados diferenciados, né? Cadê o programa de qualificação do cara que vive na favela, né? Quer dizer, nós temos um problema generalizado de produtividade na economia que exige a atenção do governo, e o governo vai gastar o seu tempo em programa de requalificação para o desempregado da Ford. Para mim não faz o mínimo sentido. O governo não deveria, mas a Ford poderia ter negociado isso, Marcelo, de alguma forma. A Ford sim, mas aí é um problema privado. Aí é um problema privado entre a Ford e os sindicatos. Não, concordo. E só reforçando o teu ponto, pior ainda é o governador da Bahia, que resolveu que quer trazer fábrica chinesa, provavelmente vai dar 300 milhões de subsídios para conseguir isso, né? Mais essa. Ô Xará, seguindo aqui o conselho do Vitor e falando sobre aquilo que faz ou não sentido, bom, faz sentido a gente ainda ter um Banco do Brasil, faz sentido a gente ter o noticiário que a gente tem, que eu não sei se procede ou não, mas que, enfim, o presidente que está lá, que foi colocado para reestruturar o banco,
para, afinal de contas, uma empresa de capital aberto cuidar do interesse do acionista, no primeiro move que o cara faz, ele já está com a cabeça prêmio. Faz sentido? Então, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, já escrevi sobre isso, estou com um artigo sobre... Eu estou só esperando a demissão dele de verdade, que eu acho que nem vai acontecer, então não vou ter nem oportunidade de escrever sobre isso. Mas o fato é que não faz sentido empresa estatal ter acionista minoritário. A empresa estatal ela só existe para isso que está acontecendo com o Banco do Brasil. Na verdade, assim, de maneira mais pura, Idealista? Idealista, digamos assim, no mundo das ideias, a empresa estatal serve para consertar falhas de mercado. Então, se é para consertar falhas de mercado, ela é para dar prejuízo, porque se o mercado não está provendo aquele serviço, é porque dá prejuízo. Lógico. Portanto, a empresa estatal, ela por construção, é para dar prejuízo. Por construção. Claro, no mundo não ideal, ela também serve para cabide de emprego, ela serve para atender os interesses políticos das diversas reuniões, ela serve para fazer política industrial, que foi o que foi feito com a Petrobras. É para isso que serve a empresa estatal, porque a empresa estatal, para dar lucro... Quando eu fui o Matar ainda era o secretário de desprivatização, né? Eu fui para Brasília numa reunião lá, tive uma reunião com o atual presidente do BNDES, que era o número 2 ali do Matar. E no descanso de tela do computador, estava o artigo da Constituição, que eu não vou lembrar de cor o que está escrito, mas ele diz mais ou menos assim, no Brasil, a iniciativa privada é que tem que levar à frente a atividade econômica e a intervenção estatal, ou através de empresas, é só em último caso, é só é uma exceção, não é a regra, né? Mais ou menos isso, eu vou procurar para colocar no artigo. Isso então era o mote da desprivatização, é isso, pô, se você não tem um motivo para aquela empresa estar lá, aquela empresa não deveria estar lá, né? Qual é o motivo do governo ter empresa que dá lucro? Não tem. Por que eu vou pegar o dinheiro do orçamento e colocar em risco numa atividade empresarial esperando dar lucro? Não há motivo, não há justificativa para isso. Tem iniciativa privada, né? Exato. Que é quem digamos assim, quem corre risco. Quem né? tem capital para correr risco. Para correr risco. Eu não vou usar o dinheiro do orçamento para correr risco empresarial. Não faz sentido, a não ser que haja falha de mercado, e aí eu vou dar prejuízo mesmo, faz parte do negócio, ou eu vou dar emprego, ou vou conveniência política. Então, eu não vejo surpresa nenhuma nessa reação do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, ele está dizendo para todo mundo o seguinte, amigo, acorda, empresa estatal é para isso. Se você quer ser sócio minoritário, você é um besta. Não faz sentido, porque vai dar prejuízo mais cedo ou mais tarde. Ponto. Era isso que eu tinha para dizer. Segue o jogo. E aí, Rodrigão, o Banco do Brasil vai ser privatizado, não vai? O Bolsonaro está surpreendendo alguém com um eventual possível demissão do cara que foi colocado para reestruturar o banco? Qual é a sua impressão? Ele não está surpreendendo porque a gente sempre soube que ele era corporativista. Então, não me surpreende, né? Mas eu fico surpreso do Paulo Guedes não bancar o presidente do Banco do Brasil. Isso me deixa um pouco surpreso sob certos aspectos. Por outros aspectos, eu vejo assim, bom, então é isso aí, mudou a política econômica do governo, uma política, vamos dizer assim, mais desenvolvimentista, capitaneada por um cara que fez doutorado em Chicago, né? Basicamente... Verdade, não mudou, né, Rodrigo? Um chicaguista como você foi acusado essa semana, né? Porque só no Brasil as pessoas são acusadas pelas suas qualificações. E o Rodrigão, essa semana, foi alvo disso. Um chicaguista. Eu nunca tinha visto alguém ser chamado assim, mas agora eu descobri que eu tenho um amigo chicaguista. Mas então, eu acho que não vai privatizar, mas deveria, né? Como deveria privatizar todas as empresas estatais que existem, deveriam ser privatizadas, né? Mas não vai acontecer.
Menos a EBC, que comprou os 10 Mandamentos, uma excelente novela, excelente negócio que o nosso presidente vai fazer. Pois é. Contém ironia, pelo amor de Deus, eu não quero ser cancelado. Não então, quero ser cancelado. Então, é lamentável, né? É lamentável. Acho que eu sigo aí o que todo mundo falou. Eu não vejo nenhuma razão para manter as empresas estatais. Deveriam todas ser privatizadas e é lamentável que o presidente do Banco do Brasil vai ser demitido porque ele está fazendo a coisa certa. Eu ouso dizer uma coisa: o Banco do Brasil jamais será privatizado. Nem a Petrobras, nem a Caixa, nem nada disso. O Brasil é um país estatista. Essa mentalidade de privatizar é de uma minoria. É uma minoria que nunca será a maioria e nunca será preponderante. O Vitor fala... Essas empresas deviam estar no nosso IR, a gente é do patrimônio nosso, do povo brasileiro. A gente precisa declarar. O Vitor fala que essas empresas não serão privatizadas com a tranquilidade daqueles caras que tocavam violino enquanto o Titanic afundava. Falando nisso, eu percebo que o nosso amigo Cleveland, esse neoliberalzinho aí, queria falar alguma coisa sobre o Banco do Brasil. É impressão minha? Eu posso falar? Por favor. Eu perdi para o Marcelo o título de neoliberal, né? Mas tudo bem, para o Guterman. Mas vamos lá. Mas neoliberal comunista, só você. Ah, tá, verdade. Vou começar aqui, olha, artigo 173 da Constituição. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos interesses imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Eu acrescentaria coletivo dos políticos, coletivos dos grupos de interesse, coletivo dos não sei o quê. Mas simplesmente é patético, né? Eu também acho que a gente não vai privatizar um monte de coisas. No caso específico do Banco do Brasil, queria lembrar uma coisinha. O Banco do Brasil já quebrou 4 vezes na nossa história. A última foi durante o Plano Real, que a gente teve que injetar dinheiro. A gente teve que botar muito dinheiro por toda a lambança que foi feita no Banco do Brasil, contra movimento e outras coisas mais. E se naquela época já era complicado a gente continuar com esse negócio, não vou nem chamar de empresa, agora é pior ainda. O mundo está caminhando para o mundo digital. Você não tem mais como manter essa quantidade de agências. Basta você sair pela rua aí para você verificar quantas agências estão sendo fechadas pelos bancos. Não funciona, não vai mais funcionar essa estrutura. Você manter o Banco do Brasil neste momento do jeito que está, sem fazer o que precisa ser feito, é você tirar valor total do Banco do Brasil e lá na frente convidar o contribuinte a pagar pela quebra do Banco do Brasil. É isso que está acontecendo. Não tem outra explicação para o caso do Banco do Brasil. Eu diria muito mais. Isso só existe, Petrobras só existe, Eletrobras só existe para atender a interesses corporativos de determinados grupos de funcionários, aqueles que não são eficientes e estão nessas empresas, e atender interesses políticos. E atender também a um determinado grupo de empresários que oferecem serviços com sobrepreço para essas empresas, e isso entra como custo para a gente pagar. Lucro de empresa estatal é preço a mais que nós, contribuintes, pagamos por cada produto. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar com todo esse problema na mão. Mas é só um pouquinho. Preço a mais é só um pouquinho. Olha, eu não sou muito afeito a teorias conspiratórias, mas na política, as coisas mais... dentro do que parece A gente já viu algumas vezes aí, algumas notícias que são lançadas e depois, por conta da pressão, foram desmentidas, se transformando em não notícias. Eu tenho a sensação que, dada a proximidade dos interesses que estão sendo contrariados, com a redução do número de agências e a proximidade aí com as redações, pode ser, não que o nosso presidente não tenha um histórico corporativista, mas pode ser que lançaram aí uma tentativa de fritura do presidente, né? Aqueles que são os privilegiados que tiram proveito do Banco do Brasil, e pode ser que tenham lançado um balão de saia para fritar o presidente do Banco do Brasil,
E uma vez que ele não venha a ser demitido, vão dizer o seguinte: o Bolsonaro mudou de ideia. Eu não sou muito afeito à teoria conspiratória, não, mas essa não é uma possibilidade que eu descartaria também, visto a quantidade de vezes que a gente já viu esse subterfúgio ser utilizado pela empresa. Vamos ver. De toda forma, se alguém perguntar para mim, você acha que o Bolsonaro fica feliz com essa atitude do presidente do Banco do Brasil, ainda mais sendo centralizador como o Bolsonaro é, sem que tenha um pedido lá a bênção dele, que parece aí sim ter sido o caso, né? Uma vez que o cara é presidente de uma companhia aberta, ainda que o governo seja o titular majoritário, ele deve se sentir com autoridade ali para implementar as mudanças. Aliás, ele deve ter sido posto lá para isso mesmo. Mas, enfim, vamos ver. Eu desconfio, viu, Xará? Posso estar enganado, mas eu desconfio que ele não vai ser mandado embora, não. Falando em Bolsonaro... A ação caiu quanto hoje? Hoje eu não lembro... Caiu quase 5. Hoje caiu 5. Aliás, falando em queda do Twitter também. Mas, enfim, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, Rodrigo. Vou precisar me ausentar. Eu já disse o motivo. Sim, lógico. Nada de... Muito nobre. A gente sabe disso e a gente quer, antes de tudo, a sua integridade física, meu amigo. Perfeitamente. Vamos lá. É isso aí, um abraço. Um abraço. O meu amigo Marcelo Guterman, ele sempre nos brinda com textos excelentes e sempre muito atento a tudo que está acontecendo. Essa semana ele fez uma postagem que eu fiz questão até de colocar na nossa pauta, né? Porque eu queria que você falasse, Xará, o Bolsonaro está oficializando o arrego? Arrego é coisa lá da Cidade Ademar, não é isso? É coisa da quebrada, né? Aquele pedaço, o arrego é aquele pedágiozinho lá que você paga, entendeu? Para garantir que a coisa não vai pegar para o seu lado, né? Se você quer rir, tem que fazer rir, né? A notícia meio inacreditável, li várias vezes para ver se era verdade mesmo. O CEAGESP sugeriu aos permissionários que dessem 20% de desconto para PMs, né? O cara fardado ou o cara que apresentasse uma carteirinha funcional, enfim, você imagina o nível de fraude nisso aí também, mas isso é um detalhe. Quer dizer, a coisa está errada de todas as maneiras, né? Se você olhar. Quer dizer, o presidente da República, que é quem colocou o presidente da CEAGESP lá, e certamente é um militar, né, inclusive. É militar? Eu acho que é. Nossa, que surpresa! Então, pois é, coisa incrível, né? E isso é uma coisa que vem acontecendo, chama atenção, né? Quer dizer, essa proximidade do Bolsonaro, essa construção dessa ponte direta com o baixo clero das polícias militares e das Forças Armadas, né? Quer dizer, tem uma ligação forte aí e claramente fazendo uma política de aproximação, no caso da PM paulista, com base nesse tipo de iniciativa, que é muito simpática, né? Afinal, você vai chegar lá e comprar alimentos com 20% de desconto, não é para qualquer um, né? E dar desconto no produto alheio é uma beleza, né? Então, com chapéu alheio, então é mais gostoso ainda. Que delícia, né? Pois é. Então, você imagina o permissionário lá, fala assim, putz, eu não vou cumprir, não vou atender o pedido. E o pessoal sabe que é do presidente da República. Aliás, eles merecem, na boa, porque eles se reuniram, ficaram muito felizes, né, de que o presidente da República bancasse a não privatização do CEAGESP, e agora está chegando a fatura, tá legal. Então, vocês gostaram? Então, me dá aqui 20% de desconto para os PMs. Chumbo trocado não dói. Pois é, então também não tem muito do que reclamar. Mas o fato é que, assim... todo um arranjo meio mafioso, né? Quer dizer, a comparação que eu fiz é com a máfia, um negócio meio, quer dizer, vamos aqui comprar proteção, como se os caras não fossem pagos para dar proteção, né? Afinal, recebe salário por conta disso, você não precisa dar um brinde adicional. Não que não possa ser dado, mas óbvio que não pode ser uma política institucional, o CEAGESP pedindo para os permissionários, que afinal não são nem empregados, né? São permissionários do coisa. Mas não faz o mínimo sentido numa história sem pé nem cabeça. E aí a gente volta para a ação, quer dizer, é mais uma estatal, e aí uma briguinha política realmente, quer dizer, quem vai sofrer
o paulistano, né, que vai continuar com aquele elefante branco no meio da cidade, e vai perder novamente produtividade, né? Porque efetivamente seria muito melhor para todo mundo que saísse dali em todos os aspectos, não vou aqui gastar o tempo do programa. É uma situação leonina, né? É uma situação absurda de desequilíbrio de forças que coloca o concessionário numa posição estupidamente delicada, mas que revela um pouco da nossa tragédia. Falando em Dória, né? Acho que esse é o nosso próximo produto. Parece que o governador paulista vive seu inferno astral, está com certo naufragando aí as suas pretensões maiores. Você tem essa impressão também, Victor? O Dória é um morto-vivo? Tenho essa impressão. Agora, isso é uma coisa muito dinâmica, né? Então, nada do que é hoje pode não ser daqui a 2 anos. Mas a condução dele nesse processo da vacina foi horrorosa. Então, um processo que era para ser técnico, que era para ser ciência, e vamos, né, usando essa palavra de maneira assoberbada, né? Ciência. C com C maiúsculo, ciência com C maiúsculo. Isso aí. Ele foi distorcido completamente pela política. E agora o que nós temos aqui, uma vacina que inclusive pode ser tecnicamente boa e viável, foi alçada aí ao patamar das dúvidas pela postura politiqueira do governador, na minha opinião, uma condução muito ruim, do começo ao fim. A gente já sabia, em dezembro já se sabia, lembra quando a gente começou a falar? Em dezembro todo mundo já sabia, ele estava tentando encontrar a solução para fazer a comunicação, ele foi postergando. A gente falou, não, mas ele deve saber que é efetivo. Não, ele sabia que era pouco efetivo, no caso, quando se fala dessa efetividade geral. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp. Eu acho que é uma lambança. Viu, Vitor? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem um paraíba cabeçudo lá que falou, mas se esses caras sabem tudo dos dados, por que não mandam logo? Estão esperando o quê? Ô, Xará, me diz uma coisa, o Agripino aí meteu os pés pelas mãos e comprometeu a aceitação de uma vacina que me parece ser uma ferramenta eficiente no combate ao coronavírus e, junto com isso, ele levou a direção do Butantan a protagonizar uma das cenas mais ridículas que a gente viu nos últimos tempos? O tal do filminho, né? Nossa Senhora! Que vergonha alheia, meu Deus. Eu acho que quando a gente, a certa altura da vida, quando os cabelos começam a ficar brancos, você não pode se permitir certas coisas, né? Ficou chato, né? Um grupo de anciãos ali fazendo aquele teatrinho. Não sei vocês, mas eu achei deplorável. Eu já, assim, quando eu vi aquele filme, tudo bem, 78% fazia parte, digamos, do marketing de uma conquista, né? Ainda que eu achasse meio brega, mas ok, tá valendo, o brasileiro é meio brega, vai se emocionar junto e vai fazer parte da campanha de vacinação, ok. Agora, ex post, quando você já, quer dizer, se você sabe que é 50% e o cara já sabia, não dá para fazer aquele filminho. A chance de você ser pego no ridículo é muito grande. Não sei, eu acho que foi mal calculado. Os caras têm na cabeça. Será que eles achavam que ninguém ia descobrir? Que ninguém ia se debruçar sobre os estudos? Que o pessoal não sabe fazer aquela continha lá, enter, outro divide, multiplica por 100. E aí, Cleveland, como é que você vê essa ópera bufa aí protagonizada pelo governador paulista, o João Agripino? Seria trágico se não fosse cômico, né? O que me deixa extremamente irritado, mas profundamente irritado, é que fazer esse marketing todo em cima de alguma coisa, tentando passar uma ideia de que era algo perfeito e assim por diante, isso tira a credibilidade na hora que você apresenta os dados verdadeiros. Se você não tivesse criado previamente a expectativa e tivesse trazido os dados verdadeiros, explicado claramente, seria muito melhor a sociedade entender, interpretar, aceitar e ser vacinado. O que ele fez foi, como é que eu posso dizer, botou o Butantan para baixo,
desmoralizou o Butantan, desmoralizou a vacina, deu munição para os caras anti-vacina e criou uma situação que não precisava. O vídeo que vocês estão citando é assim, se você para pensar no anúncio do vídeo e você lembra que, olha, tem uma discussão estatística, quem conhece minimamente estatística sabe que tem mais para ser verificado, é algo que é assustador. Para que você vai falar que é 100% se você não tem como comprovar nem estatisticamente? Não dá para falar que você está dentro do intervalo de 95%. Quanto mais certeza. E aí depois o Dória vai lá e coloca um post, certeza de 100%. Para que isso? Para levantar mais discussão, para desmoralizar mais a vacina? É muita irresponsabilidade. A impressão que eu tenho é que a gente está sendo governado o tempo todo por irresponsáveis. Olha, eu tenho uma opinião, né? O nosso governador era um cara extremamente pretensioso, extremamente vaidoso, se move única e exclusivamente pelo seu intuito de alçar voos maiores. A forma como ele apresentava aquele freak show, né, diariamente nas tardes, anunciando o número de mortos, as medidas, né, com aquela máscara preta combinando toda aquela liturgia, né, sambando literalmente sobre cadáveres, não me traz surpresa nenhuma. Assim, o que me espanta é a falta de inteligência política. Porque se esses anúncios tivessem sido feitos com transparência, explicando para a população, olha, a partir dessa vacina, ninguém morre mais de coronavírus, né? A partir dessa vacina, algumas pessoas podem eventualmente sentir as consequências, mas não chegarão a ser hospitalizadas em sentido grave. Algumas pessoas vão tomar a vacina, podem até adquirir o coronavírus, mas vão adquirir de forma sintomática. Metade das pessoas que tomarem sequer vão ter... Então, assim, poderia ter sido feito com honestidade. Da forma como foi feita, ficou muito claro que a questão da vacina para o Dória não era uma questão pública, não era um homem fazendo valer o seu papel de homem público. Ele simplesmente viu na vacina a possibilidade de ser o primeiro a tirar foto. Então, em zero de jogo, ele não estava preocupado com absolutamente ninguém. Não estava preocupado absolutamente em imunizar ninguém. Ele só estava preocupado com uma única coisa, que é exatamente tudo aquilo que move ele desde sempre e cada vez fica mais claro. Aquilo que interessa para ele. Que é exatamente isso que justifica o que talvez tenha sido uma das maiores barbaridades, né, uma das maiores barberagens políticas, que é o cara decretar um lockdown num dia e no outro dia bater asa para Miami. Quer dizer, o que eu quero? O que é bom para mim? Vamos dar uma conturbada aqui no ambiente, não vamos deixar a economia melhorar muito, não. Vamos manter esse estresse aqui que eu vou aparecer como o salvador da pátria. Mas enquanto isso, deixa eu fazer uma comprinha em Bal Harbor, né? Então, cara, é assustador. É assustador. Agora, o bom dessa história toda, que eu tenho a sensação, não sei, eu acho que lá... se ele morar em apartamento, acho que para síndico ele não ganha. Vereador talvez tenha uma chance, deputado estadual. Agora, se esse cara tinha uma pretensão de sequer vir a se reeleger governador, mais que isso, ser vamos dizer assim, a terceira via ao Bolsonaro, eu acho que essa chance tende a zero. Não sei a opinião de vocês aí, se vocês acham que o futuro político do Dória ainda ele tem alguma esperança. Mas eu, particularmente, acho que é morte cerebral. Daqui a pouco é só desligar os aparelhos, porque realmente, por mais que a Coronavac, na prática, eventualmente venha se mostrar efetiva, eu acho que ele deu um tiro no pé de forma irreparável. Eu não sei se podemos prosseguir, se alguém tem alguma consideração a fazer aí sobre nosso governador João Agripino. Podemos seguir em frente? Bom, já falamos de tudo aqui agora, né? Antes da gente chegar aqui na reta final, queria só as considerações. Vou começar aqui pelo meu xará. Ele fez uma postagem falando sobre, especialmente, o que representa a eleição do Senado. Eu achei interessante a tese dele. Queria falar sobre a eleição agora das mesas diretoras, né? Fevereiro, finalmente, o Brasil vai ficar livre do Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Uma boa chance aí das pautas avançarem, né? A especialidade de vender, de criar dificuldade para vender facilidade. Não por acaso ele tem subido o tom, né, nas últimas postagens, chamou o Bolsonaro de covarde, mas línguas dizem que ele está preparando o terreno porque parece que a casa vai cair para o lado dele. Então, ele provavelmente viria a usar assim, como eu subi o tom, estou sendo perseguido. Vamos ver, mas enfim. Xará, e aí, nós vamos ter um Congresso Nacional mais positivo para o governo? Como é que você vê aí a eleição para
para a mesa do Senado e da Câmara? O Bolsonaro fez um movimento em meados do ano, quando a coisa estava fervendo, né? Bobo ele não é, né? Então foi se autoproteger e proteger o governo se aproximando do centrão. E esse movimento ele acaba se refletindo nessas eleições aí, quer dizer, nós vamos ver a força do centrão tanto mais na Câmara, né? O Senado não tem tanto essa questão do centrão, mas é mais ou menos aquela coisa, né? É o status quo versus uma turma que quero mudar, quero ser oposição, enfim. Então, me parece que está caminhando para o Bolsonaro fazer tanto a Câmara quanto o Senado, né? A barba e o cabelo. A barba e o cabelo, em princípio. Vamos ver, faltam aí 2 semanas, né? 3 semanas, né? Eu tenho uma sensação que o pouco esforço do governo em relação a algumas pautas foi premeditado no sentido de tirar da equação a relevância do Rodrigo Maia, né? Eu prefiro colocar determinadas pautas em votação não tendo que passar pela mão do Rodrigo Maia do que tendo ele numa posição mais favorável. Não sei, tem essa sensação. O que você acha, Cleveland? O Bolsonaro vai fazer barba e cabelo? Eu não sei, eu acho que independentemente de quem vencer a eleição no Senado ou na Câmara... Continuaremos na mesma merda, é isso? Porque o problema, eu não vejo o problema, ao contrário do que você falou, eu não vejo o Rodrigo Maia como propriamente um problema para as pautas que interessam ao país. Eu vi sim o Rodrigo Maia como um problema para as pautas que não interessam para o país. Essas pautas de costumes e de militares e de não sei o que mais. Mas eu acho que o Bolsonaro, se ele quiser, ele vai tocar o que ele quiser lá no Congresso. Eu acho que está fácil. Ele tem uma base, digamos assim, que é uma base comprada. E tem uma outra base, que não é uma base comprada, que já comprou a ideia de determinadas pautas. Então, depende muito mais dele do que propriamente de quem vença lá no Congresso. Obviamente que algumas pautas que ele quer passar, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir mesmo. Qual você acha, por exemplo? Quando ele começa a envolver questões relacionadas a armas, questões relacionadas à religião, questões de costumes. Fundamentalmente, essas pautas ele vai ter dificuldade. Mas ele vai ter dificuldade com qualquer pessoa que assumir as 2 casas. Não vejo ele conseguir levando isso para frente. O que eu acho que ele poderia aproveitar era para tocar aquilo que tem um certo consenso e que a sociedade está pedindo, né? Só que eu acho que ele não vai querer. Eu acho que ele não dá tanta relevância para isso. Então é isso que me preocupa. Eu sou um pouquinho mais otimista, né? Alguém tem que ser, afinal de contas, né? Que as pautas vão andar. E aí, Victor, o que você acha? Eu ia fazer a consideração, se nós tivéssemos essa nossa conversa em janeiro de 2018, uma semana antes da eleição, nas Câmara e Senado, estaríamos comentando que Bolsonaro fez barba e bigode, porque à época era o candidato preferido deles. Inclusive, foi destacado pela imprensa e tudo. Em seu momento de estreia, ele já levou os 2 candidatos, foi comemorado pelo Lorenzoni, né, os 2 candidatos do DEM, apoiando o governo e tal. Então, assim, o Bolsonaro fazer barba e cabelo não é novidade, ele fez em 2018. Ele fez, né? Depois brigou. Ganhou, mas não levou. Tudo mais. E depois, assim, vai fazer de novo. E daí? Né? Assim, eu acho bom até que percam-se as muletas das narrativas. Porque eu vejo essa aqui, porque não consegue governar para do Maia. Ué, como assim? Agora vai ser o Arthur Lira, né? Provavelmente. E aí, vão falar o quê? Se ele não conseguir colocar. Ele tem 2 anos para mostrar que veio. Mas queira ou não queira, o presidente da Câmara, assim como do Senado, ele que escolhe a pauta, né? Ele que escolhe o que vai ser votado, né? Pode até sofrer pressão, né? Pode até sofrer pressão ou não, mas a última palavra é dele. A pauta, por exemplo, pautas importantes como reforma administrativa e tributária são pautas que são pautas amigáveis para o presidente da Câmara. Eles são favoráveis. Então, assim, se você empurrar, de alguma maneira sairia, né? Eu acho que tem muito da preguiça aí. Agora, vai ter, então, de novo, ampla maioria na Câmara, na presidência da Casa, no Senado. Beleza,
2 anos para mostrar trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem mais desculpa, né? Vai perder a muleta. 1 ano e meio, né, Vitor? 1 ano e meio. Ufa! Bom, Até menos, né? Ufa, a gente faz esse nosso encontro, esse bate-papo, reveste ele de assuntos sérios, só para a gente chegar nesse final e falar de futebol, que é o que a gente gosta, né? Bom, como hoje os 4 aqui, nós temos um São Paulino, um vascaíno, um corintiano e um santista, eu peço licença ao meu amigo vascaíno, peço licença ao meu amigo corintiano, até, apesar de ter goleado, abro mão aqui da minha condição de líder supremo do Campeonato Brasileiro, virtual campeão, segundo as estatísticas, e cedo totalmente o nosso tempo de futebol hoje para falar do que interessa. Final da Libertadores, Santos, o improvável Santos do fantástico Cuca pega o Palmeiras. Xará, seu palpite, fantástico campeão? Eu não quero nem... É assim, estão deixando a gente sonhar, né? Antes desse jogo do Boca, eu diria que era o Palmeiras. A postura do time contra o Boca me faz ter alguma esperança, porque claramente o elenco do Palmeiras é superior, né? Se os caras resolverem jogar, se tiverem postura de campeão, eles têm um elenco superior, eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas um jogo só é um jogo só, então, né? Esse é o ponto. É quem chegar lá com mais equilíbrio emocional. O Cuca, não sei se chegaram a ver a entrevista dele, teve uma entrevista para um programa lá com Galvão Bueno, enfim, em que ele conta que o Pelé ligou pro vestiário, mandou uma mensagem, né, para os jogadores, tal. Então nessas horas, claro que vale o treino, vale a tática, vale, né, você tem que ter um time consistente, e o time do Santos tem se mostrado consistente. Mas, pô, você vê é muito cabeça, né? Muito cabeça, é muito de equilíbrio emocional. Sim. Você vê quando o cara lá pisa na barriga do coisa e é expulso, né? Do Marinho é expulso. O que é normal de você ver numa hora dessa? Todo mundo cercando o cara, empurrando, começa aquele bafafá tal. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Os jogadores do Santos se afastaram, deixou o cara ser expulso e ele foi embora. Isso é técnico, né? É o cara falar assim, pô, amigo, vamos jogar bola. Não fica perto, porque senão o cara arrasta um com ele, né? Exatamente, é óbvio, né? Que é isso que o cara quer naquela hora, né? Você vê, 45 minutos do segundo tempo, o Caio Jorge disputando a bola com o goleiro, ganhando de 3-0, 45 do segundo tempo, vai. Ganhar de Argentina, né? É bom pra cacete, né? De goleada, então, puta que pariu. Não tem coisa melhor? Eu fiquei com uma puta inveja, mano. Puta inveja. Ganhar de 3-0 do Boca, olha que coisa deliciosa. Não, e o pior é que você olha o jogo e parece que foi fácil. Parece que tá assim, parece que foi fácil. Parece, pô, caraca, a gente sofreu tanto, né? A gente fica com ansiedade, pô, não quero nem ver. O jogo vai passando e você vai vendo que, pô, tudo bem, teve 2 lances perigosos do Boca no segundo tempo, né? Que o João Paulo apareceu muito bem. E foi só, assim, não ameaçou em momento nenhum. Você fica naquela pilha tal, mas de fato, racionalmente, olhando friamente, foi um passeio. Não foi. Só que, claro, você constrói o passeio, né? Não é que o outro time é um Boca, né? Sim, sem dúvida. Numa semifinal de Libertadores, então não é fácil. Sem né? dúvida. Nunca é fácil para nenhum time. Bom, eu vou dar o meu palpite aqui, não que eu esteja torcendo, porque eu quero que o Palmeiras e o Santos se dane, mas eu acho que dá Santos, né? Para meu desgosto, diga-se de passagem, que com isso, se eu não estiver enganado, o Santos vai para sua 4ª Libertadores, né? Tomando assim o lugar que hoje ele divide com o São Paulo e ter 3 títulos. Então, em tese... Grêmio também. E Grêmio também. Por esse critério, eu teria que torcer para o Palmeiras, algo que eu jamais farei na minha vida, né? E acho que a forma como o Palmeiras chega à final, depois de um jogo covarde, a meu ver, com clara interferência do juiz, eu acho que o Santos chega numa ascendente
enquanto o Palmeiras chega numa descendente. E acho que exatamente pelo fato de não pender sobre o Santos um certo favoritismo por conta da qualidade do seu elenco, eu acho que o Santos tem a responsabilidade. Então, acho que a gente vai ver um Santos moleque, que é o Santos que foi da vida inteira, é o DNA do Santos, né, se repetindo ao longo das décadas, né? Novamente, o que a gente está vendo é uma final dos meninos da Vila, né? Um time aí que, enquanto lá o técnico do Atlético, meu Deus, o Sampaoli queria um rio de dinheiro e queria contratação, deram lá pro Cuca o que ele tinha, e ele fez aquele famoso entulhão, né? Que nós, os mais fofinhos, somos especialistas em fazer, que você abre aquela geladeira à noite e vai pegando um pouco de cada coisa, mistura, põe numa frigideira, um pouco de azeite e sai um negócio bom pra caramba. Que foi o que aconteceu no Santos, né? O Cuca, ele é o mestre do entulhão. Pegou uma molecada inexperiente, uns caras velhos, o retardado do Marinho, né? Que é um cara assim, que talvez, se você expor ele aí, talvez um exame mais aprofundado ele não funcione muito bem, mas que o cara tá jogando bola demais, que é o que importa, né? Eu acho que... E aí, Vitor e Cleveland, para a gente passar a régua aqui para a nossa reta final, quem é que leva a Libertadores? O Santos ou o peixe ou o porco? E aí, Vitor? O momento é favorável ao Santos, né? Mas é um jogo só, então... Loteria. Absolutamente imprevisível, é loteria. E você, Cleveland, sem comentários sobre a rodada do Brasileirão, no qual seu time é coadjuvante, qual é isso aqui não é censura não, tá? Isso aqui é ordem, isso aqui é... Qual é a sua opinião sobre a final da Libertadores? Campeão do turno, hein? Oh. Campeão do turno. Santos 5-0. Santos 5-0, beleza. Bom, Xará... Olha, na boa, nas duas últimas decisões com o Palmeiras, foi para os pênaltis. Paulista e Copa do Brasil. Haja coração, amigo. Haja coração. 5-0, a gente conversa depois da... Vamos para a reta final. Agora, aí. É uma pena que vai ser um jogo sem torcida, né? Seria... Nossa, meu Deus. Olha... Maracanã, né? Eu vou falar o que... Eu vou falar. Eu vou criar coragem, eu vou falar. Eu acho que tinha que ser com torcida. Né? Vamos aglomerar, vamos poupar, a vacina tá chegando, viva o futebol. Bom, mas brincadeira à parte... Você podia criar um esquema que eu já vi com o pessoal da NFL. Distanciamento social. Tentando fazer. Não, vacinar, já teve Covid, já tá liberado. Ô, Vitor... Cara, você não viu... Ou então, sim, testou negativo, faz um confinamento lá e você está liberado. Ô, Vitor, maneiras existem, né? Vitor, o torcedor de futebol brasileiro, ele é imune, ele come sanduíche de pernil mofado. Ele come o famoso sanduba de mortadela, também conhecido como comeu morreu. Você acha, meu? Tem aquelas pizzas de R$10 a saída. Pizza de 10, pizza de 10. Pernil com sanduíche, o misto de pernil com linguiça, que o pernil, você vê, ele tem até aquela capinha verde em cima do jogo passado, né? Que dá aquele mofinho, que dá aquele gostinho, entendeu? Pelo amor de Deus. Salgadinho. Eu já comi esse aí. Na Vila Belmiro, do lado de fora, tinha uma muvuca, porque o pessoal tava gritando lá de fora. Sim, que nem o jogo de São Paulo, a torcida tá... Jogo de São Paulo, o pessoal tá ficando lá de fora do Morumbi. Me engana que eu gosto. Nossa, eu sou a favor de liberar mesmo. Vai lá, cada um seu, mas enfim. Bom, galera, vamos para as nossas considerações finais aí, se vocês tiverem alguma dica, uma citação, uma bola dentro, uma bola fora. Começa aí com o meu amigo Cleveland. Pode compartilhar, não? Opa, deixa eu ver aqui se está liberado. Pode ir, meu amigo. Tá, então vamos lá. Rapidinho. Bom, não poderia deixar de dar essa bola fora, né? Seu Dória e seu Dimas Covas, né? Pelo que a gente já falou, a palhaçada, a forma como divulgaram algo e conturbaram todo o ambiente. Mas, de novo, a vacina é útil e muito importante. Não dá para deixar de tomar. Divida a sua bola fora. Segundo, bola dentro. Um tal de Corinthians que ganhou de 5-0 de um time que ganhou de 2-0 do atual campeão brasileiro.
Então, eu não poderia deixar de falar do tal de Corinthians, que acabou com o jogo ontem. Nossa Senhora, a liberdade, esse negócio de liberdade de expressão a gente tem que ver mesmo, viu, meu? Não pode ficar assim, não, desse jeito. Dica da semana, O Dilema das Redes. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas ele realmente faz a gente pensar em qual o poder dessas redes e como você pode usar o poder dessas redes. Então é muito complicado, e o que eu achei interessante é que ele é contado por gente que participou desse processo, gente que não tinha ideia muitas vezes de onde ia chegar. Então eu recomendo assistir esse filme. E com base nesse mesmo filme, nesse mesmo documentário, eu vou pegar uma frase que é dita nesse filme: se você não paga pelo produto, o produto é você. Eu diria que é mais do que isso. Se você não está pagando pelo uso da rede, você acha que você não está pagando, porque na realidade você está pagando com privacidade. Cada vez mais você vê essas redes querendo que você libere mais informações. Informação é o melhor negócio para esses caras. E isso você pode criar desde coisas maravilhosas que revertem ao nosso favor, mas você pode criar monstros também. Então, é isso que eu tinha por hoje. E aí, Vitão, é você? Sigo o relator na bola fora. Na bola dentro, eu diria que a bola dentro, eu vou fazer uma análoga, bola dentro para o Vascão, né, que voltou. E se não fosse o Lucha... Onde iremos parar? Olha só, se o Lucha tivesse desde o começo, a gente estava nas cabeças, já tirando a liderança do São Paulo. É bom ver o Vitor de volta, né? A gente via um tempo ele amargurado, é bom ver ele de volta. Escapamos do rebaixamento e agora vamos brigar pela Sul-Americana. Isso porque o tempo é escasso, senão estaríamos brigando pelo topo da tabela. Ah, que bom ter você de volta, meu amigo. E nós vamos vingar, inclusive, a nossa derrota em São Januário, lá na Arena Petrolão. Nós vamos vingar aquela derrota de 2-1, construída em cima de um gol espírita. Nós vamos vingar, nós vamos surrar o Corinthians. Eu digo aqui, vamos surrar o Corinthians. Arena Petrolão foi boa, gostei muito. Bom... Você já assinou de novo os canais de futebol? Não assinei. Também, não vamos exagerar também. Xará... Deixa ganhar um pouquinho mais de momento, né? Você que é o finalista aí, por favor, suas considerações finais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Não podia deixar de prestar minha homenagem ao Cuca, né? O autor do milagre de transformar esse catadão num time de futebol, e é um time, né? Claramente você tem ali jogadas ensaiadas, você tem posicionamento tático, você tem garra, você tem tudo que você espera de um time, mesmo limitado, e isso é totalmente mérito do Cuca. A minha bola fora, eu vou compartilhar com os colegas, né? A dança dos percentuais, então não tem muita novidade aqui. A minha dica da semana vai para um filme leve, uma comédia espanhola. Muito boa. Eu não sei se está no Netflix. Está no Netflix. É no Netflix, né? Muito boa, muito boa. É divertidíssima. É engraçado que quando você fala em espanhol, parece que fica mais divertido, né? É verdade. Os caras têm umas expressões, tá? Muito, muito engraçadas. É uma história de 6... que tem doença, que tem diferentes toques, né? Então eles se juntam numa consulta e ficam esperando o psiquiatra e começam a conversar entre eles. É divertidíssimo. Teve um erro de agenda e a consulta de todos foi marcada para o mesmo horário. No mesmo horário. E aí eles começa a conversar. Na antessala de espera, é sensacional. Exatamente, é muito divertido, muito engraçado mesmo. E deixa eu ver aqui a frase da semana: quando a esperteza é muito, engole o esperto, é a minha frase. Não preciso dizer a que se refere. É isso aí. Meus amigos, eu vou pedir licença a vocês. Hoje eu não vou dar uma dica, não vou falar de bola fora, não vou falar de bola dentro. Vou prestar aqui uma singela homenagem. Aqui na minha comunidade, né, eu moro num lugar muito legal, nós temos uma turma muito boa. E nessa noite a gente perdeu um grande amigo, o Alexandre Pacheco, jovem, 40 e poucos anos, São Paulino como eu. O Alexandre era daqueles caras que... Sabe gente que a gente gosta de graça? Né? Aquela pessoa que você não precisa conviver muito, você não precisa ver todo dia,
basta você trocar uma ideia, basta você conviver um pouquinho. Ele era uma pessoa muito bacana, muito simples, sabe? O que lá no passado, hoje não se fala mais, né? Vou entregar a minha idade, mas o Boa Praça. O Alexandre era um boa praça. O Alexandre deixa a Valéria, a esposa dele, deixa um filho de 11 anos, então queria deixar aqui os meus sentimentos para a Valéria, que ela tenha muita força, muita serenidade, e eu tenho certeza que, tendo cumprido a missão dele como ele cumpriu aqui, acreditando que exista um plano superior, que o Alexandre vai estar num lugar melhor. Que Deus ilumine ele, dê serenidade para a família dele, para poder superar esse momento de dor, uma dor que não é só da família, é de todos nós, uma dor que é minha também. Então é isso, meus amigos. Obrigado mais uma vez vocês me prestigiarem aí, nessa ideia que eu tive um dia lá atrás. Hoje nós estamos no nosso 33º encontro, e eu espero que venham tantos e tantos outros pela frente. Está chegando a hora da gente fazer o nosso bate-papo pessoal. Talvez este nem possa ser gravado, mas enfim, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado e até semana que vem. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.